Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022, tivemos a segunda partida da semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e Fluminense se enfrentaram em São Paulo e deu timão, deu coringão. Corinthians 3, Fluminense 0. No placar agregado, Corinthians 5, Fluminense 2. O primeiro jogo aqui no Rio foi 2-2 e o jogo que acabou há poucos instantes, o Timão fez 3-0. Parabéns ao Corinthians, parabéns ao bando de loucos, que como é conhecido, gosta de ser chamado, a torcida do Corinthians, que apoiou o time o tempo inteiro. Parabéns, e é sempre que isso a torcida do Corinthians faz, é de se tirar o chapéu e mais. Mereceu. Amigo torcedor que está vendo este vídeo, independente se você é do Corinthians, do Fluminense ou de qualquer um, eu ia pedir para você dar uma olhada no que eu falei sobre este jogo na minha análise pré-jogo sobre Corinthians e Fluminense. Dá uma olhada no que eu falei lá. Dá uma olhada. Eu não tenho bola de cristal. Mas o que eu falei estava na cara que ia acontecer. O que eu falei era fácil de se concluir. Era difícil de se fazer. Mas era fácil de chegar ao entendimento que eu tive. O entendimento que eu tive foi fácil. O que era difícil era preparar a equipe para fazer o que fez. Então, eu tiro o meu chapéu e bato palmas para o time do Corinthians e principalmente o treinador do Corinthians. Ele fez a leitura perfeita do jogo. E o Diniz? A hora que o Diniz conseguir encontrar o meio termo entre o jogo tático eficiente e a irresponsabilidade, ele vai começar a ganhar título. Vocês querem entender mais o meu ponto de vista? Então fica comigo aqui. Não sai do vídeo. Que eu vou pedir para você rapidinho. Peço que você curta, compartilhe, inscreva-se nos canais. São 2 canais. Resenha com Magalhães e Resenha com Magalhães no Futebol Brasileiro. São 2 canais. Então eu peço que você curta, compartilhe e inscreva-se nos canais. Dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado compartilhar. Mas principalmente no canal secundário, que é o Resenha com Magalhães no Futebol Brasileiro, eu preciso da sua inscrição. Então, inscreva-se aí nos nossos canais, que você vai ajudar muito o canal a crescer. Então vamos lá, cara. Olha só. Quando eu fiz o pré-jogo, eu disse o seguinte no pré-jogo. O jogo é muito parelho, mas para mim, isso eu falei no pré-jogo, para mim, o jogo vai passar muito
pela responsabilidade ou irresponsabilidade do Fluminense na saída de bola. Eu falei isso no pré-jogo. Eu falei, se eu sou o Corinthians, eu marco a saída de bola, porque o Diniz, ele não permite que o time dê chutão. Ele proíbe os jogadores de dar chutão. Ele obriga, por mais que esteja marcado, ele obriga a sair tocando. E muitas das vezes é irresponsável. E eu vou te dizer, eu até citei um lance do jogo do Fluminense contra o Fortaleza, que o Fluminense não tomou um gol com 1 minuto de jogo do Fortaleza porque deu sorte. Que o Fábio não é o melhor goleiro com a bola no pé. O Manuel é fraco para sair jogando. Além do mais, o Fluminense não tinha o André, era o Wellington, que é horrível na saída de bola. Esse mesmo Wellington, que jogou no Vasco, a torcida do Atlético Paranaense amava esse Wellington. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, cara, como é que esses caras gostam desse cara? Que esse cara só chuta pro lado. Ele só toca pro lado, ele não toca uma vez pra frente, é só pro lado. Também não sabe sair jogando. Então eu disse, o ponto do jogo vai ser a responsabilidade ou irresponsabilidade. O Diniz não treina o Fluminense para quando não consegue sair jogando, para quebrar a bola lá na frente. Ele não treina. Os caras ficam perdidos. Como é que sai o gol do Corinthians? O Corinthians marca a saída de bola, o Fluminense tem dificuldade para sair, o Fábio é acionado, tenta quebrar a bola, o time do Fluminense está saindo, que não sabe o que vai fazer quando a bola é jogada, porque não tem um centroavante alto. O Cano não consegue escorar essa bola. Não sabe escorar. Diferente, o Yuri Alberto sabe fazer isso, o Pedro do Flamengo sabe fazer isso, o Pedro Raul do Goiás sabe fazer isso, escorar essa bola. O Fluminense não tem. Então, quando ele quebra a bola, o Corinthians recupera a bola, sai rápido, o Renato Augusto faz o gol. O primeiro gol do Corinthians saiu exatamente do jeito que eu falei. Mas eu descobri a pólvora? Não! Estava na cara que para um jogo de mata-mata, e o último jogo, você tem que ter um pouco mais de cautela. O Diniz não tem. Ele não sabe o ponto. Não sabe o ponto. O bolo solou. E o Timão se classificou. Por méritos. Foi um jogo de um time que entrou determinado a cumprir uma tática desenhada. Você via um time e um treinador que estudou muito o adversário, que foi o Corinthians, contra um Fluminense que não se preparou taticamente para essa dificuldade. Porque o que era para o Diniz fazer? O meu zagueiro Manuel é fraco na saída de bola. O meu goleiro não é muito bom com as bolas nos pés. O Wellington não é o André. Então eu vou ter mais dificuldades para sair jogando se o Corinthians pressionar a saída. Então eu vou treinar uma saída de bola quebrada, uma segunda bola. Não treinou, não se preparou. O Fluminense entendeu que vou jogar da mesma maneira em qualquer lugar. Não é assim que funciona. Chega a ser um pouco arrogante. Você pode ter a maior condição que for, mas não dá para você jogar sempre da mesma maneira, porque o adversário vai te propor dificuldades diferentes. Então você tem que ter um outro mecanismo. O jeito de jogar do Fluminense é lindo, eu gosto. Acho uma das melhores maneiras de se jogar. Porém, beira muitas vezes a irresponsabilidade. E essa irresponsabilidade custa caro, como custou hoje. Então foi um time que se preparou para anular o adversário e
anulando o adversário, aproveitar essa deficiência que ele vai ter e conseguir o gol, foi o Corinthians, contra um time que tem uma maneira bonita de se jogar, mas que muitas das vezes arrisca ao extremo, beirando a irresponsabilidade. E não treina uma outra maneira de jogar. Só por isso que eu falei aqui, já é justo a classificação do Corinthians perante o Fluminense. E eu disse no vídeo pré-jogo que, na minha opinião, por conta da tática, para mim, quem ia se classificar o Corinthians. Eu falei isso no vídeo. Acho que não dei placar, mas eu disse que o Corinthians ia se classificar. Porque eu ainda disse, vai passar muito pelo Diniz. O ponto vai ser o Diniz. A responsabilidade ou a irresponsabilidade. Passou pelo Diniz. Diniz é um treinador jovem, que o seu trabalho vem melhorando, mas ele tem que saber o ponto. Tem vezes que não dá para você jogar do jeito que você está jogando sempre. Você tem que ter uma outra forma. O Fluminense não tem. Montou um time para Libertadores, não foi. O mesmo time foi para a Sul-Americana. Agora, na Copa do Brasil, mas ganhamos o estadual. Pô, legal. Parabéns, é um título. Tem times que não vão ter título nenhum. O Vasco da Gama não tem título. Aqui no Rio, o Vasco da Gama não tem título. O próprio Flamengo não tem título nenhum esse ano ainda. Pelo menos o Fluminense já tem o dele. Se o Flamengo não ganhar título nenhum, tá em 2 finais aí, perder as 2, o Fluminense pode sacanear lá. Chegaram à final, mas não ganharam. Para mim não é bem assim que funciona. Mas para a torcida é assim que funciona. Então, cara, para mim, não tem o que falar muito. O Corinthians mereceu. Taticamente, o Corinthians fez um jogo quase que perfeito. Eu só não digo que foi perfeito, porque no primeiro tempo, depois que fez o gol, o Corinthians deu uma recuada muito grande, não precisava daquela recuada toda. Poderia ter apertado mais do Fluminense, que o Fluminense de repente poderia até entregar um segundo gol. No segundo tempo, recuou demais. O Diniz fez a leitura inteligente, viu que o Wellington e um poste, um cone é quase que a mesma coisa, e bota o Natan, que entrou muito bem com saída de bola, pressionando. Mas a obediência tática, a vontade, a determinação que o Timão tava, irmão, ia ter que ser uma coisa muito bem elaborada para fazer o gol no Corinthians. Meteu uma bola na trave de falta, a bola ficou repicando ali dentro da área algumas vezes, mas o Timão saiu. E antes de fazer o segundo gol, o Corinthians teve 2 chances de fazer o segundo gol. E acabou não fazendo. Estava vendo a hora do Fluminense encaixar um ataque e empatar o jogo. O que não seria justo, na minha opinião. Mas o Fluminense estava jogando melhor? A verdade, o Fluminense estava no abafa, meio desorganizado, e estava conseguindo estar na área do Corinthians muito mais porque o Corinthians recuou do que o Fluminense empurrou. O Fluminense foi cansando, foi perdendo as peças, foi perdendo as pernas, começou a bater cabeça, nada mais funcionava. Em jogadas rápidas, ali, o Corinthians faz o segundo e o terceiro gol. Justo a vitória, justo o resultado e justo a classificação. Um jogo tático quase que perfeito. Então, resumindo, por que o Corinthians passou? Porque taticamente o treinador do Corinthians ganhou do Diniz. Ele reconheceu que ia ter dificuldades em um jogo que ele não tivesse essa tática contra o Fluminense. Ele reconheceu a força do Fluminense e armou uma armadilha
justamente aonde o Fluminense é forte, mas ao mesmo tempo é fraco por causa da irresponsabilidade, na minha opinião, que o Diniz tem. Não é fraqueza você dar um bicão para frente. Não é fraqueza. Mas parece que pro Diniz é. Enquanto ele não entender que isso não é fraqueza, os times dele vão ficar pelo caminho. Vão ficar pelo caminho. Então, ganhou o time mais equilibrado, ganhou o time mais dedicado taticamente e ganhou o time que fez a leitura e reconheceu que tinha que armar uma tática para neutralizar e depois tentar ganhar, que foi o Corinthians. Já o Fluminense achou que, da mesma maneira que vem jogando, ia bastar. Não bastou. Tinha que ter dado um passinho atrás do Fluminense e não deu. As críticas vão cair nas costas do Diniz e ele vai ter que segurar a onda, porque ele tinha que entender que nem sempre dá para fazer o que ele quer. Mais um campeonato que o Fluminense fica pelo caminho. Parabéns ao Timão, parabéns à torcida, parabéns ao treinador. Agora é final da Copa do Brasil, dia 12 e 19, contra o Flamengo. Vai ter aí o sorteio para ver os mandos de campo. Agora, um detalhe. Essa tática do Corinthians contra o Fluminense foi perfeita. Mas não dá para fazer essa tática contra o Flamengo. Sabe por quê? Porque o Flamengo tem um pivô lá na frente. O Flamengo, quando não consegue sair jogando, o Flamengo joga a bola lá para frente, direto no Pedro, para ele poder fazer o pivô. Então ele já quebra as linhas e ele segura o zagueiro. Então essa tática do Corinthians tem que ter algumas outras cautelas, porque senão pode facilitar o jogo do Flamengo. Essa tática do Corinthians valeu muito contra o Fluminense. Contra o Flamengo, ela tem que ter algumas alterações, porque o Flamengo tem pivô. Beleza? Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, parabéns, Timão! Na final, 50% para cada lado. Um abraço, fui!